Alô, torcedor! Estamos aqui mais um vídeo no nosso canal conversando sobre futebol. Vocês já viram as imagens? Hoje nós temos muito para falar sobre o derby mineiro de BH, Cruzeiro e Atlético. Mas antes disso, enfrentando essa onda de frio, aqui onde eu moro, 8 graus essa noite, estava até melhor do que outras cidades. Mas antes disso, vamos lá falar sobre algumas seleções, futebol europeu, futebol da América do Sul, eliminatórias. A Liga das Nações, aquela competição lá criada pela UEFA, nos anos ímpares, 19, 21, 23 e 25, 4 edições. Agora, no mês passado, lá com sede na Alemanha, Alemanha e Portugal fizeram uma semifinal, Portugal venceu por 2-1. A outra semifinal foi simplesmente aquele jogão. França 4, Espanha 5. E olha, pessoal, e à noite tivemos que assistir Equador e Brasil. Olha só, eu não sou contra a nossa seleção não, mas é difícil. E as semifinais levaram Espanha e Portugal para a decisão. França venceu a Alemanha na disputa do terceiro lugar. E o jogaço, Portugal e Espanha 2-2. E Portugal conquistou a sua segunda Liga das Nações, em 4 edições. A Espanha, pela segunda vez, vice-campeã e também tem um título. Então, a UEFA criou a Liga das Nações para preencher o calendário e as eliminatórias que eles fazem, tanto para a Copa do Mundo quanto para a Eurocopa, ficaram mais curtas. Então, pessoal da Conmebol aí, por que nós temos uma eliminatória com 18 rodadas? Jogo atrás de jogo, de jogo, de jogo. Essa Copa, 6 estão indo direto e o 7º colocado vai fazer playoff de repescagem. Vamos copiar eles lá, né? Vamos fazer uma Liga das Nações aqui nos anos ímpares, 2 grupinhos de 5 seleções, 4 jogos para cada seleção, os vencedores decidem o título. A cada ano ímpar vai ter um caneco aqui para Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile, entendeu? Não dá para ficar essa eliminatória de 18 rodadas. Então fica aí um pouco de crítica, observação. Os caras estão na nossa frente, né? Pelo amor de Deus. Então, agora falando de Cruzeiro e Atlético, foi muito legal estar lá no Mineirão, 61 mil pessoas, uma tarde lindíssima em Belo Horizonte, e nós vamos trazer daqui a pouco as imagens, mas temos muita coisa para contar. Então, Atlético e Cruzeiro começaram a se enfrentar em 1921. Naquela época, o Cruzeiro ainda se chamava Palestra Itália. A mesma história lá do Palestra Itália de São Paulo, né, que virou Palmeiras, e tivemos também o Palestra Itália lá de Curitiba. Então, a razão da mudança foi um decreto lá do presidente Getúlio Vargas, já ali no início dos anos 40, que fez com que o Palestra Itália de Belo Horizonte virasse Cruzeiro. Então, entre 1921 e 1942, o Atlético enfrentou o Palestra Itália em 39 partidas, 2 partidas quando o Palestra Itália passou a se chamar Palestra Mineiro, e um único jogo entre Atlético e Ipiranga. Sim, o Cruzeiro já se chamou Ipiranga lá no final de 1942. Então, na verdade, Atlético e Cruzeiro, com essa nomenclatura, passou a ser disputado a partir de maio de 1943. Mas é óbvio que tudo tem a ver com o Cruzeiro, então o clássico é centenário, lá desde 1921, e temos aí muitas coisinhas para falar sobre esse clássico. E falando da história de Cruzeiro e Atlético, nós podemos dividir em alguns períodos, como aconteceram a rivalidade, como os jogos que eles fizeram e algumas outras trívias, né, curiosidades. Então, nesse período em que se chamava Palestra Itália, até Ipiranga, as 2 maiores goleadas aconteceram por parte do Atlético, 9-2 e 6-1. E o Palestra Itália chegou a fazer um 5-2. Os jogos eram disputados em 2 estádios. O estádio Barro Preto, que era um estádio construído pelo Palestra Itália ainda, com a ajuda de torcedores, simpatizantes, e lá chegaram a acontecer 61 confrontos.
Esse estádio também tinha uma sede que foi sendo construída com o passar do tempo, e lá nos anos 60 tornou-se exclusivamente uma sede campestre do Cruzeiro. Lembrando que nos anos 60 já tinha existido a construção do Independência e do Mineirão. Então, era um local de confronto. O outro local de confronto era no estádio do Atlético, construído a partir de 1929, e esse estádio do Atlético ele existiu até o início dos anos 90, quando foi negociado o espaço, né, o campo, foi criado um shopping, inclusive o Atlético tinha algum tipo de participação. Isso nós já estamos falando dos anos 90, né? Já existia uma outra realidade dos confrontos entre Atlético e Cruzeiro. Em 1950, surge o estádio Raimundo Sampaio, conhecido como Estádio Independência. Desta era, antes do Mineirão, Atlético e Cruzeiro decidiram 5 campeonatos mineiros, ainda com Palestra em 1931 e 1940. Cada um conquistou um título. E depois, lá nos anos 50, em 54 e 56 e 62. Tudo isso antes do Mineirão, aonde o Atlético também conquistou mais 2 títulos contra um no Cruzeiro. Então foram 5 decisões entre os dois rivais, em que estava transformando o confronto entre Cruzeiro e Atlético como um grande clássico de Minas. Lembrando que lá no início do Campeonato Mineiro, o grande jogo, o grande confronto que existia era América e Atlético. O Atlético fundado em 1908 e o América Mineiro fundado em 1912. Então, a rivalidade Cruzeiro e Atlético passa a existir praticamente nos anos 50 e anos 60. Em termos de ídolos, alguns grandes jogadores passaram por esses dois clubes. Grandes artilheiros lá dos campeonatos do final dos anos 20, dos anos 30. Então, Ninão, Bengala foram grandes artilheiros do Cruzeiro, ainda com o Palestra Itália. E do lado do Atlético, Mário de Castro, que chegou até inclusive na nossa seleção brasileira, Saíde e Jairo. Então esses jogadores eram aqueles que saíam fazendo os gols nos confrontos, eram artilheiros do campeonato. Atlético e Cruzeiro naquela época chegava a marcar 70, 80. Teve um ataque do Cruzeiro em 1928 que marcou 93 gols. Então isso é um pouco do que acontecia no futebol mineiro naquelas décadas. E mais umas trívias do confronto daquela época. Entre 1943 até 50, anos 50 e anos 60, Atlético e Cruzeiro jogaram praticamente em torno de 100 partidos, né, no Independência e no até então recém-Mineirão inaugurado. Foi nessa época que Cruzeiro e Atlético tornaram-se realmente rivais em todos os clássicos. E dando um intervalinho na rivalidade de Cruzeiro e Atlético, vamos falar aqui de 2 competições nacionais, a gostosa Copa do Brasil, que agora teve o sorteio dos confrontos das oitavas de finais, que vão acontecer na última semana de julho e início de agosto. Então, são 16 clubes, 12 da primeira divisão, 2 da segunda e 2 da terceira. Então vamos ter confrontos como Atlético e Flamengo, Corinthians e Palmeiras, Fluminense Internacional, São Paulo e Atlético Paranaense. Tem também os times de Maceió, o CRB enfrentando o Cruzeiro e o CSA enfrentando o Vasco. Então, oitavas de finais da Copa do Brasil já definidos os confrontos. Logo depois aí do Mundial da FIFA, que já está rolando esse mês, esse final de junho e primeira quinzena de julho. Outra competição também muito legal, que sofreu atraso lá na definição da fase de grupos, é a Copa do Nordeste. Um jogo lá entre Bahia e Confiança que estava atrasado foi realizado e depois a rodada final cheia para a gente ter os 8 classificados. E aí, 2 competições para a gente acompanhar no mês que vem. Também outra competição de clubes brasileiros são a Taça Libertadores e a Copa Sul-Americana, que também já teve o sorteio das próximas fases. Na Libertadores teremos de um lado do chaveamento Palmeiras, São Paulo e Botafogo. E do outro lado teremos o Fortaleza, Flamengo e Inter, que vão se enfrentar nas oitavas. Então, chaveamento dos brasileiros na Libertadores
Mais à frente a gente fala mais detalhadamente isso, porque esses jogos vão acontecer praticamente final de julho e início de agosto. E na Copa Sul-Americana, na verdade, só o Fluminense está nas oitavas de final como brasileiro. Vasco, Atlético, Bahia e Grêmio vão fazer confrontos de playoff e buscando a sua vaga nas oitavas. E desses, o Bahia, passando, vai enfrentar o Fluminense nas oitavas da Copa Sul-Americana. Então, tudo isso aí, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Libertadores e Sul-Americanos, com os nossos clubes brasileiros, depois do Mundial da FIFA. E voltando para o grande clássico mineiro, a gente tem que falar de números. E aí começa uma coisa que a gente não tem definição. Atlético e Cruzeiro tentaram, há cerca de 10, 12 anos atrás, unificar todas as estatísticas que cada um anotava ao longo desses 100 e poucos anos de confronto. Mas não conseguiram chegar ao acordo. Então, hoje a gente pode dizer que Atlético e Cruzeiro tem, em ordem de grandeza, 520 jogos. 515 talvez, 525. O Atlético tem uma ordem de 700 e poucos gols marcados, contra 650, 660 por parte do Cruzeiro. Em termos de vitórias, o Atlético tem 210, 205 vitórias e o Cruzeiro cerca de 170 vitórias. Então é muito estranho falar sobre isso, porque não se tem dados oficiais concordantes dos dois clubes com relação a quantos jogos eles realizaram. O que a gente sabe, com certeza, é que no Mineirão, desde 1965, ou seja, 60 anos que completa agora em setembro, na inauguração do Mineirão, são 252 jogos. E nós estávamos lá nesse jogo 252, para contar daqui a pouco as imagens e a história do jogo. E nessa era do Mineirão, Cruzeiro tem 90 vitórias, 81 empates e também 81 vitórias do Galo, do Atlético. Então, alguns números aí que a gente está dando uma noção, porque não tivemos a precisão. Falando em termos de confrontos por ano, agora em 2025, Atlético e Cruzeiro jogaram pelo Campeonato Mineiro, mas não se encontraram nem nas semifinais nem na decisão. Então, um joguinho. No Campeonato Brasileiro, vai ter o segundo jogo no segundo turno, aí serão 3 no ano. E existe a possibilidade de se enfrentarem na Copa do Brasil, já que ambos estão nas oitavas de finais. Então, esse ano teremos aí, no máximo 5 confrontos entre Atlético e Cruzeiro. Se tivesse enfrentado mais 2 vezes lá pelo Mineiro, seriam 7 jogos. A década que eles mais se enfrentaram foram os anos 70. Jogaram 68 vezes. Então, 68 dividido por 10 daria mais ou menos os 7 jogos que poderiam estar realizando esse ano também. Em termos de vitórias consecutivas, vem aí a informação legal. A maior sequência de vitórias do Atlético aconteceu nos anos 50. Venceu 5 clássicos seguidos. Mas, nos anos 60, o Cruzeiro chegou a vencer 7 jogos consecutivos contra o Atlético. Aí, galera, torcedor do Cruzeiro, torcedor do Atlético, olha aí. Para tirar sarro aí do adversário. Quantidade de vitórias consecutivas. Na estatística geral de empates entre Cruzeiro e Atlético, que fica em torno aí, como eu disse antes, 135, 140 empates, somente uma vez eles empataram em 3-3. 4-4 nunca existiu. E 2-2, 1-1 e 0-0, algumas dezenas. Então, somente um empate de 3-3 entre Cruzeiro e Atlético, né? Um empate que saiu mais gols. Recorde de confronto no mesmo ano aconteceu em 77. Jogaram 10 vezes entre Campeonato Mineiro, Taça Minas Gerais, Campeonato Brasileiro. 2 anos depois, em 79, se enfrentaram 11 vezes em um ano só. Aí não dá, né? Cansativo tanto jogo assim. Em termos de gols marcados consecutivamente, ou seja, aquela sequência de jogos
saindo muitos gols. Isso acontece em 1999 e 2000. Em 8 jogos consecutivos, foram marcados 22 gols. Isso mesmo, 22 gols, uma sequência de clássicos ali na virada de 1999 até 2000. Em termos de goleadas da história mais recente, em 2008 e 2009, no intervalo de 6 jogos, o Cruzeiro venceu 2 partidas por 5-0. Em 2011, outra goleada, dessa vez por 6-1. E antes, lá em 2004, foi o maior placar do Atlético nessas últimas 2 décadas. Fez 5-3 em 2004. No novo estádio do Atlético, a Arena MRV, agora em outubro, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, vai acontecer o 5º jogo lá nesse estádio. O Cruzeiro tem 2 vitórias, tem um empate e uma vitória do Atlético. Então, em outubro agora, segundo turno brasileiro, se enfrentam lá. Se passarem na Copa do Brasil, provavelmente terá mais um jogo, tanto lá quanto no Mineirão, a casa do Cruzeiro. Também na história das últimas décadas, 2 jogadores são os maiores artilheiros do confronto. Pelo lado do Cruzeiro, Dirceu Lopes marcou 12 gols em clássicos e pelo lado do Atlético, Reinaldo, o rei, Reinaldo, marcou 14 gols nas suas passagens lá nos anos 60 e 70. Com a era do Mineirão, a partir de 1965, até pelo menos o início aqui dos anos 2010, o Mineirão tinha capacidade para até 120 mil pessoas. Existem 20 confrontos com públicos superiores a 90 mil. 10 nessa faixa dos 90 mil, outros 8 na faixa dos 100 mil, 100 e poucos mil, e 2 confrontos que são recordes de público, 122 mil pessoas e 123 mil pessoas na rivalidade Atlético-Cruzeiro. Então aí 20 públicos acima de 90 mil. Hoje a gente sabe, quer dizer, há uma década, depois da última reforma do Mineirão, que a capacidade gira em torno aí de 60, 65 mil pessoas. Então, quem esteve lá nos anos 70 e nos anos 80, chegou a pegar aí 100 mil, 110 mil pessoas no Mineirão. Nessa parte de falar de Atlético Cruzeiro, nós selecionamos 10 grandes jogadores que atuaram com as 2 camisas. E aí a gente separou o seguinte: daqueles que jogaram primeiro no Cruzeiro, 4 foram jogar no Atlético. O caso mais interessante, Fred, atacante Fred, que além de ter jogado no América Mineiro, jogou no Cruzeiro, saiu para o Lyon, jogou no Fluminense, voltou para Minas no Atlético e depois ainda voltou para o Cruzeiro. Esse é o que fez mais movimento. Nelinho era do Cruzeiro lá nos anos 70, jogou no Atlético nos anos 80. Leonardo Silva, zagueiro, também jogou no Cruzeiro e foi no Atlético lá em 2013 que ele alcançou o auge, título da Libertadores pelo Atlético. E o 4º jogador, o zagueiro Marcelo de Gian, que também tinha jogado no Cruzeiro e depois jogou no Atlético. Esses, os 4 que fizeram essa direção. Na direção contrária, nós tivemos Reinaldo, chegou a jogar 2 partidas pelo Cruzeiro nos anos 80, depois de ter sido e ainda é ídolo do Atlético. Paulo Isidoro, Toninho Cerezo, Éder, Cláudio Caçapa e Guilherme. Então, 6 jogadores que jogaram primeiro no Atlético e depois tiveram uma participação com a camisa do Cruzeiro. Em todos os 10 casos foi mais ou menos o seguinte: eles tiveram muito mais tempo praticamente no clube que jogou primeiro e quando jogaram no outro clube foi numa situação, exceção aí do Leonardo Silva e do próprio Nelinho, que tiveram sucesso realmente quando mudaram a rivalidade. E lá no Mineirão, Cruzeiro e Atlético jogaram apenas com a torcida do Cruzeiro, mandante do jogo, 61 mil pessoas. Segue aí, pessoal, algumas imagens, algumas partes do jogo que a gente captou lá nesse grande clássico no Mineirão. Olha só onde nós estamos, Mineirão, Belo Horizonte.
torcida chegando. Mineirão. Só a torcida do Cruzeiro hoje. Vai ficar de frente pro campo. Passar aqui mais em outra barreirinha aqui. Olha aí. Que beleza. Fim de tarde de domingo. Galera do futebol. Que imagem linda, hein? Hoje temos aqui jogo 252 da história de Cruzeiro e Atlético no Mineirão. Antes disso, o Cruzeiro se chamou Palestra Itália, Palestra Mineira e Ipiranga. Nessa época lá, início do século XX, vários jogos também. Legal, né, pessoal? Estádio lotado, jogo muito bem disputado, aí vários lances. Uma pena que ficou 0-0, mas aí você do Cruzeiro que estava lá no estádio, né, torcida única, né, você que assistiu pela televisão, realmente é bem emocionante, principalmente eu que sou do estado do Rio, chegar e assistir um confronto, um jogo de tanta rivalidade aí como de Belo Horizonte.
Vamos continuar aí ao longo do ano fazendo essas visitas, assistindo esses jogos, para trazer sempre aqui uma breve história, né? Se fosse para falar muitas coisas, a gente levaria horas. Então, o objetivo do canal é esse. Trazemos as informações, trazemos imagens, trazemos aquilo que a gente consegue fazer de uma forma mais objetiva. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, valeu aí a presença. Contribuam aí para o canal, façam comentários, comente aí com os colegas do trabalho, no clube, onde vocês estão, porque a gente vai continuar aí. Próximo vídeo já está definido. Começou o Mundial da FIFA e a gente vai trazer o próximo vídeo uma história completa de todos esses mundiais, Copa Intercontinental, Mundial da FIFA, Copa Toyota lá do Japão, quer dizer, várias nomenclaturas ao longo aí de várias décadas que se caracteriza como um mundial de disputa entre clubes. É isso aí, pessoal, no Conversando sobre Futebol. Aquele abraço, torcedor.